Então, a gente vai falar sobre as orações reduzidas agora, o último tópico do período composto, né, por coordenação e subordinação. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre este aspecto, tá? Agora, para fez de uma forma um pouquinho diferente para a gente conseguir trabalhar e estruturar aqui dentro. Então, o que são as orações reduzidas? São orações construídas com as formas nominais do verbo, que são elas: o infinitivo, que é a conjugação, né? A conjugação não é o verbo dentro do seu aspecto de não conjugação, que são os terminados em R, cantar, falar, jogar. O gerúndio, que é com a terminação em DO, cantando, jogando, falando. E o particípio, que é essa terminação em ado e ido, né? Cantado, falado, pedido. Sem a necessidade de conjunções, que é o caso das orações subordinadas, substantivas e adverbiais, ou dos pronomes relativos para introduzi-las. Os pronomes relativos, eles são uma marca das subordinadas adjetivas. Para classificar, para facilitar, né, a classificação de uma oração subordinada reduzida, recomenda-se, antes de mais nada, desenvolvê-la. Então, para isso, a gente insere novamente a conjunção para conseguir identificar se o valor dela, por exemplo, é temporal, se é concessiva, se é causal. As nossas orações reduzidas, elas são divididas, então, dentro desses três aspectos, né? Particípio, gerúndio e infinitivo. As do infinitivo, elas podem se desenvolver tanto em substantivas, quanto adjetivas, como adverbiais, podendo ou não vir precedidas de preposição. As reduzidas do infinitivo, elas são quase sempre adverbiais e substantivas. Raramente elas são adjetivas. E as substantivas normalmente aparecem reduzidas do infinitivo também. Então, só para a gente tentar entender mais ou menos onde é que elas vão estabelecer uma referência, tá? Subordinada substantiva, então, para a gente observar reduzida e uma desenvolvida. O guia afirmou que conhecia bem a região. Isso daqui é uma subordinada desenvolvida. O guia afirmou isto. Quem afirma, afirma algo. Esta é uma subordinada substantiva objetiva direta. Esta de baixo é uma oração reduzida. Você está vendo que eu não tenho a presença do conectivo, não tenho o que, e o verbo aparece introduzido, né, pelo verbo na sua forma infinitiva, que é essa terminação do R. O guia afirmou conhecer bem a região. Eu classifico exatamente igual, ó, oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Porém, agora eu introduzo esta classificação, reduzida de infinitivo. Elas são orações menores, mas que dizem a mesma coisa. Então, eles têm a mesma classificação, porém a sua aparência, a sua forma de apresentá-la é que é um pouquinho diferente. Não é vergonhoso errar. Como é que eu faria essa classificação? Não é vergonhoso que se erre. Tá vendo? Espero chegar na hora certa. Espero que eu chegue na hora certa. Tudo dependeria de ele voltar para casa. Tudo dependeria que ele voltasse para casa. Sua vontade sempre foi ser um profissional correto. Sua vontade sempre foi que fosse um profissional correto. Só para vocês entenderem que a ideia é a mesma e não é difícil transformar todas essas reduzidas aqui na sua forma desenvolvida. E a classificação segue a mesma. Como na minha oração principal não tem sujeito, esta daqui é uma subjetiva. Eu vou apenas acrescentar reduzida de infinitivo. Eu espero. Como quem espera, espera algo, ela é uma substantiva objetiva direta, reduzida de infinitivo. Tudo dependeria de ele voltar para casa. Tudo dependeria disto, como tem preposição e completa o sentido de um verbo, objetivo indireta. Lembra que lá no começo a gente disse que as substantivas
normalmente são do tipo reduzida de infinitivo, já é comum para essa estrutura. Sua vontade sempre foi isto. Então, olha aqui, ó, verbo de ligação, findando a minha oração principal com o sujeito. Esta daqui é predicativa. De novo, reduzida de infinitivo. Com os verbos deixar, mandar, fazer, ver, sentir, ouvir, perceber, ocorre um tipo interessante de oração subordinada objetiva direta reduzida de infinitivo, porque ele faz direto, tá vendo? Deixe-me repousar, mandei-os sair, ouvi-o gritar. Como é que eu sei como fazer a classificação desses verbos aqui? Olha só na sua forma desenvolvida. Deixe-me repousar, deixe que eu repouse. Então, objetiva direta. Mandei-os sair, mandei-os que eles saíssem. Ouvi-os gritar, ouvi ele gritar. A gente usaria ainda ouviu gritar, aqui a gente colocou ele só para vocês observarem o processo de formação, porque a gente sabe que esse pronome oblíquo não está funcionando, né? Como uma relação possível, né? Mas aqui eu tenho dois verbos, ó, então a gente tem essa estrutura, tá bom? E aí todas elas funcionam como objetos diretos. Aqui tá atuando também como uma ideia de sujeito, né? Deixe-me repousar, já que sou eu, ó, quem vai repousar. As formas adjetivas. As orações adjetivas podem apresentar-se sob a forma desenvolvida ou reduzida. Ele contava histórias que arrepiavam os mais corajosos. Pronome relativo, tá vendo? Ele contava histórias de arrepiar os mais corajosos. Tirei o conectivo, ela é adjetiva restritiva, porque não tem vírgula, reduzida de infinitivo. Na cidade viam-se pessoas que caminhavam para o trabalho. Na cidade viam-se pessoas caminhando para o trabalho. Então, agora eu tenho uma restritiva, porém reduzida de gerúndio. Leu atentamente o contrato redigido pelos advogados. Ó, redigido, agora restritiva, reduzida de particípio. Então, para lembrar, formas desenvolvidas e reduzidas. As desenvolvidas são iniciadas por pronome e o verbo está flexionado, conjugado, ó. A reduzida não tem o pronome relativo ligando e o verbo aparecerá na sua forma pessoal, que é o infinitivo, o gerúndio e o particípio, como a gente já está visualizando nestes dois exemplos. Nas adverbiais reduzidas, como que pode aparecer isso? Elas geralmente virão precedidas de uma preposição, porque elas ajudam a organizar. As proporcionais e as comparativas não existem reduzidas, só desenvolvida. E não há consecutiva, comparativa e final reduzida de gerúndio. Só existe reduzida de particípio e infinitivo. Mas não precisa decorar nada disso. Descobrindo a rua, localizei a casa do ator. Como é que eu vou saber que classificação essa daqui teria? Vamos desenvolver. Localizei a casa do ator quando descobri a rua. Então, essa daqui é uma subordinada adverbial temporal, porém reduzida do gerúndio. Percebendo a má vontade do vendedor, deixei de comprar o tecido. Lembra que as orações adverbiais, elas são de uma forma bem comum invertidas, né? Primeiro vem a adverbial. Deixei de comprar o tecido porque percebi a má vontade do vendedor. Então, aqui é a causa, o motivo pela qual deixei de comprar o tecido. É uma subordinada adverbial causal, porém, eu acrescento reduzida de gerúndio. Você poderá mudar de opinião lendo este livro. Vamos desenvolver para conseguir classificar? Mantendo a coerência, você poderá mudar de opinião se ler este livro. Então, isso aqui é uma condição, uma subordinada adverbial condicional, neste caso, reduzida de gerúndio mais uma vez.
As de particípio, para a gente ver alguns exemplos, né? O gás natural, lembra que a gente falou lá no comecinho que as reduzidas de particípio, elas são sempre ou adverbiais ou adjetivas, elas nunca serão substantivas, não existem na forma das substantivas. O gás natural importado, distribuído no país, não atende a todos. Como é que eu faço isso aqui, Dai? O gás natural importado, que é distribuído no país, não atende a todos. Então, eu tenho aqui uma adjetiva explicativa agora, porque vem entre vírgulas, e reduzido do particípio, porque termina em ido. Recebemos carne congelada vinda do exterior. Recebemos carne congelada que vem do exterior, que veio do exterior. Então, adjetiva restritiva, porque não tem vírgulas, e na sua forma do particípio também, né? Então, eu acho que ficou claro o que é a relação do reduzido. Não precisa em nenhum momento decorar quando é que eu tenho uma reduzida, se é só na substantiva, se é só na adjetiva, nada disso. Eu só quero que vocês reconheçam que a gente pode reduzir uma desenvolvida, sem que ela ainda chegue em um período simples. A gente ainda tem um período composto, porque vai haver a presença dos dois verbos. E que se houver uma oração reduzida, para a gente classificar, a gente vai primeiro desenvolvê-la. Então, a gente vai inserir ali, desculpa, ou a conjunção, ou um pronome relativo, aquilo que couber, né?